Só olha só, fazendo barreirinha pra menina não passar, cara. Já vai ter? Não, porque na hora que ela falou, gente, eu falei, vocês... I'm from Brazil. Brasil. Eu ir pra lá no meio da briga, vocês... Eu sou maluco. Esse daqui é um canal muito bacana que eu conheci aí pelo YouTube. O nome do canal é Cariocando no Japão. O Carioca que faz os vídeos aqui do canal, ele é muito gente boa. Ele mostra o Japão de verdade. Ele interage com pessoas na rua. Tem coisas nos vídeos dele que você não vai ver em lugar nenhum. Eu acho que vocês deveriam conhecer o canal dele. E recentemente ele fez um vídeo que me chamou muita atenção. Esse vídeo aqui, ó, o típico brasileiro que vive no Japão. Nesse vídeo ele responde um cara que tava reclamando do Japão. É um estrangeiro que mora lá há algum tempo e que foi dizer que o Japão é muito fechado, que ele não se importa com estrangeiros. Então preste atenção no que ele tá falando aqui. Olha, eu já falei muito sobre um tipo de brasileiro que existe muito aqui no Japão. O Japão quer ajuda, mas não quer mudar. O Japão quer estrangeiro para salvar o país, mas não quer mudar nada para recebê-los. Agora o governo decidiu que quem vem trabalhar aqui precisa aprender o japonês, seguir os costumes e se adequar completamente às regras do país. Mas espera aí, não era o Japão que estava precisando de mão de obra? Por que quem ajuda tem que se transformar para ser aceito? Hein? Parece integração, mas é controle disfarçado. Você ajuda o país, você trabalha, você paga imposto e ainda você tem que provar que merece estar aqui. Já viu isso? Isso ajuda ou submissão? O Japão envelhece, a população cai, e mesmo assim prefere manter o orgulho e que se abre para o mundo. Quer salvar a economia, mas sem dividir o espaço com ninguém diferente. Ou seja, menos nascimentos e mais regras. Isso não é proteger a cultura, é medo de mudar. E o pior, quem sofre com tudo isso é o estrangeiro que só quer uma vida melhor. Vamos lá, né? Olha só, eu tô há 21 anos aqui, há 21 anos. Desde quando eu cheguei há 21 anos atrás, ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Você tem uma agência de emprego chamada Hello Work. Quem tá no Japão sabe, né, que ela existe, né? E você vai na agência e tem isso aqui, ó. Vou dar um exemplo, não é aqui da minha região também tem, mas eu achei aqui fácil, né? Olha só, o Japão ajuda e... Não quer ajudar, né? Olha só, molezinha. Você vai procurar emprego e tem uma pessoa para te atender em português, espanhol, chinês, coreano. Mas o Japão não quer ajudar, o Japão é filha da puta. E ó, você pode também, né? Olha aqui, ó, tem centro de informação, olha só. Olha o site do Japão todo em português. Olha! Gente, olha atendimento em português, espanhol, chinês, coreano, filipino, vietnamita, nepalês, indonésio, tailandês. Mas o Japão é filha da p... O Japão não presta, né? Atendimento, olha... Ó. Entendeu? Hospital! Olha, ainda na minha cidade, olha só. Já oferece o sistema para traduzir lá, tradução em inglês, chinês, bababá. Ó, você pode procurar a lista dos hospitais. E o que vocês acham? Eu só mostrei isso aqui, ó, um ínfimo. Né? Que desde 21 anos atrás, quando eu cheguei, aqui na onde eu moro, em outras regiões, tem centros comunitários que ensinam japonês de graça para estrangeiros. De graça! O Japão não quer ajudar! Quer! Os estrangeiros, fora! É o típico brasileiro do Japão, né? O que ele falou nesse vídeo aqui me fez pensar bastante também. Você tem uma grande quantidade de pessoas que vão para o Japão ou para outros países e não querem abraçar as regras e a cultura de lá. Isso não é só uma verdade para quem mora lá, é uma verdade também para quem vai visitar o país. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Esse daqui é só um dos vídeos aí do Carioca, o canal dele é muito da hora, eu recomendo que vocês vão lá e assistam os vídeos dele. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, tá? Vai ser o primeiro link na descrição e no comentário também. Então vai lá, dá uma força no canal dele e comenta que você veio aqui pelo Rota Asiática. O Japão virou um dos países mais visitados do mundo nos últimos anos. E ao mesmo tempo que o turismo explodiu, os problemas com os próprios turistas também explodiram. Daí você tem um país que precisa do dinheiro que vem de fora,
que está envelhecendo muito rápido e precisa de mão de obra estrangeira, mas que culturalmente tem muita dificuldade de conviver com o estrangeiro. O governo está tentando mudar isso, mas as pessoas do Japão ainda têm bastante relutância com estrangeiros, porque alguns estrangeiros causam muitos problemas e isso fica na memória das pessoas. Mas por que de um tempo pra cá tanta gente tem ido pro Japão? Durante muito tempo, o Japão foi considerado um destino caro. Você tem uma passagem muito cara, hotel é caro. As pessoas que iam pra lá geralmente planejavam a viagem durante anos e tinham uma renda bem acima da média. Só que isso mudou bastante de um tempo pra cá. A moeda japonesa, o ien, passou por uma desvalorização histórica nos últimos anos. Em 2019, um dólar comprava cerca de 102 ienes. Só que em 2024, isso chegou a quase 158 ienes. Então o Japão acabou ficando muito barato para quem vem de países como os Estados Unidos. E junto disso, você tem o fim das restrições da pandemia. Teve também a explosão de conteúdo sobre o Japão nas redes sociais, e o interesse pela cultura japonesa foi crescendo muito no mundo inteiro. Isso tudo somado fez o turismo explodir no país. Em 2024, o número de visitantes internacionais no Japão chegou a aproximadamente 36 milhões. Esse é um recorde histórico e um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior. Os gastos de turistas no Japão atingiram 8 trilhões de ienes em 2024, um aumento aí de 50% em relação ao ano anterior. Esse dinheiro é tão relevante para o Japão que o turismo se tornou o segundo maior setor de exportação do Japão, ficando atrás apenas de exportação de automóveis. E o governo japonês não está satisfeito. A meta é chegar a 60 milhões de turistas por ano até 2030. Isso parece uma coisa muito boa e, de fato, é bom para o governo. Mas ao mesmo tempo, com o aumento desse turismo, você teve um aumento nos problemas que os turistas acabaram trazendo. E com certeza, um dos principais é a superlotação de vários lugares no Japão. Existe um conceito chamado overtourism. É quando o volume de visitantes de um lugar ultrapassa a capacidade desse lugar de comportar todas essas pessoas sem ter problemas. E não é só uma fila cheia ou um hotel cheio, é bem mais que isso. Você pega uma cidade que foi construída para atender uma determinada quantidade de pessoas. O transporte público dela foi dimensionado para esse número. O comércio local foi pensado para esse número. A organização de bairros, ruas, de vários lugares, tudo foi pensado para esse número de pessoas. E de repente você despeja o dobro, o triplo de pessoas nessa cidade ao mesmo tempo. Aquele ônibus que o morador usa para ir trabalhar, hoje está sempre lotado de turista com mala. A rua do bairro onde ele cresceu se tornou um ponto de tirar foto. O restaurante que ele gostava de frequentar na sua rua, infelizmente fechou e no canto abriu uma loja de itens para turistas. Atualmente, aproximadamente 73% das estadias de turistas no Japão estão concentradas em apenas 5 prefeituras: Tóquio, Osaka, Kyoto, Hokkaido e Fukuoka. Ou seja, são quase 37 milhões de pessoas passando pelo mesmo punhado de cidades. Então o desafio atual do Japão não é mais atrair turistas, é conseguir sobreviver com esse monte de gente no mesmo lugar. Kyoto é o exemplo mais dramático disso tudo. A cidade tem mais de 1000 anos de história, você tem muita coisa bonita, tem templos, jardins, preservados aí por gerações inteiras. É exatamente isso que atrai as pessoas. E é exatamente isso que também está em risco. No famoso bairro de Gion, que é conhecido pelas casas de chá e pelas geishas, o fluxo de turistas virou um problema tão grande para o governo local que eles passaram a proibir fotografias em certas ruas e colocaram multas de até 10 mil ienes para quem desrespeitasse. E isso parece que não adiantou de nada. Os turistas continuam invadindo os becos e perseguindo as geishas com câmera. Uma pesquisa comparando os números de 2023 e 2024 mostrou que o número de turistas japoneses em Kyoto caiu, enquanto o número de estrangeiros disparou. O que isso significa na prática? Muita gente entende que isso significa que o próprio morador japonês está evitando a sua cidade porque ficou insuportável de visitar. Os moradores acusam turistas de jogar lixo no chão, fumar fora de áreas permitidas, estacionar em qualquer lugar e até mesmo subir ilegalmente no telhado de lugares para tirar fotos. Teve até o caso de um local que dava para ver o Monte Fuji e foi invadido de turistas, e a cidade teve que instalar uma barreira preta para bloquear a visão do monte naquele ponto específico. E existe um código de comportamento que os japoneses absorvem desde criança. Você não fala no telefone no metrô. Você não atravessa fora da faixa.
Você não fica fazendo barulho em lugar público. E não tira foto de ninguém sem permissão. Para muitos ocidentais, essas regras parecem estranhas ou exageradas. Mas para a cultura japonesa, é o que faz diferença para dizer se você vai ser bem-vindo ou não. E quando você tem esse caos que os turistas fazem, como a gente falou aqui alguns exemplos, fica difícil você ser bem-vindo. E é justamente aqui onde o ponto que o Carioca levantou no vídeo dele se encaixa perfeitamente. Tem uma parcela de estrangeiros, tanto turistas que passam uma semana, quanto até gente que passam anos no Japão, que chega no país com a ideia de que o país tem que se adaptar a você. E as regras são opcionais ou são retrógradas. E a cultura local é um cenário para foto, não um modo de vida de verdade. As pessoas pensam que só porque elas pagaram, elas podem fazer o que elas quiserem. E é exatamente esse pensamento que está destruindo aos poucos os lugares que mais atraem as pessoas. Mas o que o governo está fazendo com tudo isso? O governo japonês não está ignorando a situação. Só que as respostas ainda parecem muito tímidas diante do tamanho do problema. Em Kyoto, a taxa de hospedagem está aumentando bastante a partir desse ano. Alguns hotéis de luxo que cobram 1.000 ienes por noite vão passar a cobrar 10.000 ienes. A ideia é usar essa arrecadação para financiar medidas contra o turismo exagerado e também para preservar o patrimônio cultural. Existem também iniciativas para tentar descentralizar o turismo, tentar direcionar os visitantes para regiões menos conhecidas e tirar um pouco da pressão dessas cidades. São medidas que fazem sentido, mas o governo ao mesmo tempo quer dobrar o número de turistas até 2030. Isso daqui é uma contradição e que não foi resolvida ainda. Enfim, é uma situação bem complicada. O que você acha que vai acontecer nos próximos anos? Comenta aqui embaixo, a gente vai continuar conversando sobre isso aí nos comentários. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Dá uma passada lá para conhecer o canal do Carioca e comenta que você veio por aqui. Eu realmente achei um canal muito legal e vale a pena você conhecer. O link vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.